Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mas essa retrospectiva é emocionante. Estou aqui com o coração pulsando, gente. Uma saudação especial aos professores, acadêmicos, representantes da Pró-Reitoria de Extensão e a todos que estão nos acompanhando. Sou a Socorro Nassau, professora do Departamento de Ciências Contábeis, mestre em Desenvolvimento Social e atualmente coordenadora do projeto Práticas Sociais, juntamente com a participação do professor mestre Isael Oliveira Santos. E o projeto ele tem como objetivo geral estimular a prática cidadã voluntária e o espírito de responsabilidade social, por meio de ações que integrem a comunidade acadêmica e profissional da contabilidade, com questões sociais relevantes para a sociedade. E o projeto Práticas Sociais, ele é vinculado ao Núcleo de Ações Sociais e Contábeis do Departamento de Ciências Contábeis da Unimontes. E hoje estamos aqui, juntamente com o programa Acolher, Programa de Atenção à Saúde Mental do Estudante Universitário da Unimontes, que é coordenado pela professora e psicóloga Vera Lúcia Mendes Trabold, para tecer algumas considerações de como a pandemia está afetando a saúde mental e bem-estar social de alunos e professores da Unimontes, a partir de nossas vivências acadêmicas, profissionais e pessoais, num momento em que uma pandemia avassaladora assolou o mundo e a desesperança bateu a porta. E para iniciarmos a nossa roda de conversa, convido a professora Vera Trabold para compor a nossa sala. Boa tarde, quase boa noite, né, a todos. Quero agradecer muito, professora Nassau e Socorro, e em nome do Núcleo de Ações Sociais e Contábeis do Departamento de Ciências Sociais, pelo convite, eu diria que um tanto audacioso, né, e necessário nessa época de pandemia. Obrigada, professora. Convidamos também a professora Claudiana Araújo. Professor, o microfone está fechado. Desculpem. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a professora Socorro, coordenadora do Projeto de Ações Sociais do NASC, a professora Mônica, agradeço imensamente o convite, e concordo com a professora Vera, é um projeto, uma discussão no momento ousado, mas também necessário, né, onde nasce aí das demandas dos acadêmicos, então estamos aqui para conversar um pouco nessa tarde, e compartilhar aí um pouco das experiências com vocês. Obrigada, professora. Agora eu convido os acadêmicos, né? Chamo o Jefferson Alex, 8º período. Boa tarde a todos, boa tarde, professoras, boa tarde a público que está nos assistindo. Agradecer à professora Mônica, né, por ter feito esse convite, e é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão primordial, né? Saúde mental dos universitários e dos professores nesse período de pandemia. Espero que a gente tire bons papos dessa nossa conversa. Convido agora Ana Paula Damasceno, 5º período. Ana, seu microfone está desligado. Ana. Desculpa, boa tarde a todos, boa tarde, professoras. Agradecer o convite da professora Mônica, é um assunto muito importante para a gente nesse período. E agora, o Ítalo Menezes, do 3º período. Uma boa tarde a todos, cumprimento aqui aos colegas de curso, as professoras Claudiana, Socorro, Vera, é uma honra estar aqui, né, ao lado de vocês,
a convite da professora Mônica, coordenadora do NASC. E é um assunto, né, tão pertinente em todas as épocas de nossa vida e agora, durante a pandemia, mais do que nunca, né? E vai ser um período de muito bom proveito. Obrigada, pessoal. Então, desde já, agradecemos a participação das professoras e dos acadêmicos. E vou fazer uma breve apresentação aqui das professoras. A professora Vera Trabolt, ela possui doutorado e mestrado em Ciências da Saúde, Saúde da Criança e do Adolescente, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Graduação em Psicologia pela Universidade São Francisco. Psicóloga, psicanalista. Docente e pesquisadora do curso de Medicina da Universidade Estadual de Montes Claros. Coordenadora do programa Colher e membro do Núcleo de Investigação em Psicanálise e Saúde Mental de Montes Claros, do Instituto de Psicanálise Seção Minas Gerais, da Escola Brasileira de Psicanálise. É só uma breve apresentação, viu, gente? Porque o currículo desse pessoal é grande. Agora vamos para a professora Claudiana. É professora do Departamento de Ciências Contábeis, mestre em Desenvolvimento Social pela Unimontes, especialista em Psicologia Organizacional, facilitadora de constelação sistêmica, atua nos cursos de Contábeis e Gestão Pública da Unimontes, tem experiência na área de administrativas e contábeis, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento e organização da administração pública, gestão de projetos e políticas públicas em entidades do terceiro setor, e recentemente desenvolveu um minicurso, Contabilidade a Serviço da Vida, onde busca refletir sobre os conhecimentos sistêmicos e habilidades com vistas à tomada de decisão nos diversos aspectos que envolvem as interrelações no ambiente profissional. Belíssimos currículos, né? Então, para darmos início, né, à nossa roda de conversa, a gente passa para, se as professoras quiserem fazer antes alguma consideração, ou a gente já passa logo para os acadêmicos. Vamos passar, então, para os acadêmicos. O Jefferson Alex, por favor, inicie o seu relato, que a partir de então as professoras vão poder estar fazendo, né, considerações, participando, né, desse relato, que com certeza vai contribuir muito nessa nossa roda de conversa. Jefferson Alex, é com você. Obrigado, professora. São tantos, né, os assuntos que a gente tem para falar, que a pandemia nos trouxe, e relacionado à saúde mental, né, ao nosso convívio, mudou muitas coisas, né. Eu acho que, primeiramente, eu vou trazer uma dificuldade que eu, em particular, tive, creio que também muitos estudantes teve, que foi conciliar essa nova rotina, né, de atividades acadêmicas em casa, com a rotina que a gente tinha normalmente, né, de ambiente doméstico, porque a gente acabou vivendo mais em família, então trouxe mais essas questões familiares, de convivência, de atritos, novos atritos, né, que com a convivência acabam surgindo novos atritos. Então, como lidar e conciliar, né, com essas questões acadêmicas, essas atividades, participar de aula, principalmente em ambiente pequeno. Então, eu tive muita dificuldade para me adaptar nessa nova vida, né, de trazer a universidade para a nossa casa. Então, como é que a gente lidaria nesse sentido para ter um melhor convívio, né, com pessoas, com nossa família dentro de casa, e conseguir realizar essas atividades acadêmicas com tranquilidade dentro de casa? Ô Jefferson, primeira coisa, eu acho que você usa a palavra quebra de rotina, né? Ou seja, algo que desorganiza
o psiquismo, emocionalmente a gente, né? A pandemia foi isso em nossas vidas. Nós tínhamos toda uma estrutura arrumadinha, né? Ou pelo menos a gente achava que sim, né? E de repente ela vem e traz toda uma mudança nisso. E aí ela traz em todos os aspectos da vida com as especificidades de cada um, né? No caso de vocês, porque nós no programa Acolher, nós fazemos, vamos dizer assim, os atendimentos psicológicos, nós ouvimos os estudantes, principalmente, né? E os professores de uma outra forma, mas o programa é voltado para os alunos. E uma das questões é essa, quer dizer assim, de repente, você tem que mudar todo um esquema que você já estava, vamos, de uma certa forma, assim, ambientado a ele, né? E você começa, por exemplo, alguns, a ida para a universidade, no ambiente, no espaço físico mesmo, era até uma forma de distanciar um pouco dos familiares, das questões familiares que já existiam, né? E, de repente, isso acaba não sendo mais possível. Então, o que a gente tem ouvido é que, assim, alguns conflitos familiares se criam e outros, eles acabam, vamos dizer assim, sendo acirrados, eles já existiam e acabam sendo acirrados nesse sentido, né? Então, quando você pergunta, eu tenho que dizer assim, que eu falo de um referencial da psicanálise, né? Isso é importante por conta da forma como eu observo, como eu escuto as questões, né? E aí, quando você diz assim, né? O que eu faço com isso? Então, primeiro, a gente precisaria ouvir até um pouco mais, né, do que você traz. Uma coisa que você já traz aqui é a questão, assim, de que é necessário um certo afastamento, até um certo recolhimento, enquanto você é aluno, né, para você dar conta das suas questões da universidade. E que, às vezes, na universidade fica muito bagunçado isso, né? Então, precisa ver que estratégia você poderia estar utilizando para isso. Por exemplo, ter horários delimitados em que você tem um espaço só seu? Talvez, né? Conversar com a família das suas necessidades nesse momento? Uma possibilidade. Exatamente, que eu acho importante, não é? O que eu acho importante aqui é dizer assim, que a pandemia não vai trazer os mesmos efeitos para todos. E nem as mesmas soluções. Exatamente. Eu usei muito do diálogo, sabe? Conversar sempre é a saída. Eu acho que é importante a conversa e ela tem que se fazer presente, principalmente nesse momento. A gente se desentende muito, então o diálogo ele precisa estar presente, né, nessas relações. E quanto a isso, a criar uma rotina, é realmente algo que eu comecei a fazer, né? A criar uma rotina, é como se eu estivesse realmente indo para a faculdade, né? A voltar à minha rotina comum e normal de levantar cedo, né? De tomar um café, fazer os hábitos que eu tinha antes da pandemia para ir à faculdade, eu estou trazendo ele, né? Para ele ser presente nesse momento, mesmo que em casa, para acabar criando uma rotina, né? Para a gente habituar a essas atividades como se eu estivesse realmente indo para a faculdade. Então, é uma situação que eu comecei a adotar e que eu estou vendo que está surtindo efeitos, realmente. É interessante, Jefferson, você trazer essa questão, e aí só complementando o que a professora trouxe, trazendo um pouco a visão docente, né, de quem está aqui, não está lá na área da psicologia, mas está aqui na docência.
Porque, assim, além é um espaço que você, até na sua pergunta, você já trouxe, né? Então, assim, existe uma relação de uma empatia aí também com os membros familiares, onde todos ali se pertencem, e esse diálogo, ele é necessário mesmo, porque perceba que, nesse momento, somos nós, utilizando o papel docente, que estamos chegando até as casas, né? Então, é vocês que também, do mesmo tempo que, enquanto acadêmico, eu estou tendo que criar o meu espaço, delimitar, os outros membros da família também ali estão sentindo essa necessidade de como se adequar também à necessidade do acadêmico, e que outros, talvez, como a professora falou, precisaria conhecer o caso mais profundo, né, mas que outros também talvez tenham a mesma necessidade. Então, quando você traz essa perspectiva aí do diálogo, ela realmente é muito necessária, né, dentro do ambiente. Então, e a professora também já mencionou a questão anterior, né, que alguns problemas, eles, na verdade, eu considero que eles meio que, com a pandemia, eles meio que potencializaram, porque quando nós saíamos, né, talvez algumas questões, alguns conflitos, nós tínhamos outros espaços para lidar com eles. Então, esse campo do observar, do sentir, né, identificar qual a necessidade, do conversar sobre essa necessidade, né, com um diálogo aberto mesmo, né, com os familiares, ele é importante, até para que todas as necessidades elas se adequem. E essa questão que você traz, ela não se sinta só, porque também é uma realidade que nós, professores, também enfrentamos, né? Nós, professores, também estamos com esses desafios. Eu achei muito interessante quando a professora Vera coloca, né, que a pandemia não é igual para todos, né? Então, essa questão do espaço, ela realmente, às vezes, para uns está tranquilo, eu tenho meu canto, eu vou lá e faço as coisas, mas, né, uma grande maioria tem que realmente estar dividindo esse espaço, né? Então, é um negócio bem complexo, né? Bem, só mesmo para os psicólogos nos ajudar. Quem mais gostaria de relatar sobre essa questão do espaço, do diálogo? Ana, Ítalo? Essa questão do espaço aqui em casa, para mim, é bem tranquilo, porque cada um tem um espaço, tem um quarto, então, aqui em casa, essa questão não afeta. Mas veja, Ana, não é só um espaço. Está dando microfone. Não é só o espaço físico, né? Mas existe o espaço em que cada um ocupa ali também, quanto ser, né? Quando você diz assim, olha, de como é que nós vamos dividir alguns horários, né? De que eu posso, por exemplo, não ser incomodada em tais momentos, né? Então, assim, ela extrapola até esse espaço físico mesmo, né? E você estava falando, quando eu falei que ela não tem o mesmo impacto para todos, eu me lembrei, por exemplo, de alunos que dependem nessa pandemia de uma rede para poder estar tendo aulas virtuais, e ele não tem essa condição. Então, muitas vezes, né, é só através do celular, que é dividido, inclusive, com outras pessoas da família, muitas vezes, né? Então, assim, os impactos da pandemia vão depender muito do aporte psíquico e eu diria também material que as pessoas possuem. Então, os estudantes, eles têm repercussões materiais mesmo, né, nesse momento, porque nos pegou todos desprevenidos. Nós estávamos tateando para entrar nesse mundo virtual, né? Nós, assim, tínhamos assim, vamos um pouquinho, vamos fazer, mas nós queremos presencial. E, de repente, isso nós tivemos que entrar de alguma forma, e como a professora Claudiana falou, né? Os professores também foram pegos também, né? Eu sou docente também, e nós tivemos que nos adaptar com muita rapidez, e ainda estamos claudicando, ainda, eu diria, né?
em muitas situações ainda que nós não sabemos, às vezes, como nós estamos aprendendo a lidar com esse mundo virtual, né? E com a mudança, professora, acho que o Ítalo está dando alguma microfonia aí. Com a mudança, né, veio também a mudança de planos, com a mudança de rotina. Houve a mudança de planos também. Então, por exemplo, eu tive que me readaptar e isso me causou muita insegurança, né? Será que esses planos que eu queria, eu vou conseguir fazer eles com esse período de pandemia? Né? Como que eu traço novos planos? Eu preciso mudar alguma coisa? Eu consigo seguir meus planos antigos? Então, isso também gera muita ansiedade, né? Esse planejamento, justamente para, por exemplo, eu estou no final do curso, então, quando começou a pandemia, eu tinha outros planos. Então, essa mudança de planos futuros, ela também gera muita ansiedade e insegurança na gente, né? Com certeza, com certeza. Essa questão também, professora Vera, de adaptação, é algo muito complicado, né? Igual algumas semanas atrás eu estava participando de um curso e a professora, ela falou que ela estudou por 2 anos da vida dela, se dedicando ao menos à preparação para dar aulas online, entendeu? Estudando as plataformas, os meios. Então, querendo ou não, a didática para dar a aula presencial e a aula remota, elas são diferentes, né? E acaba que a gente não teve esse tempo todo, né, aí para aprender. A gente foi de uma hora para outra e nós tivemos que adaptar com esse meio. É difícil para ambas as partes, como vocês falaram, né? Para vocês, docentes, para nós, alunos. Então, essa adaptação foi muito complicada, porque a gente via, né, a aflição das professoras, ao mesmo tempo elas viam as nossas aflições, e acaba que isso gerava também uma certa, né, ansiedade, um certo medo, tipo assim, gente, será que vai dar certo? Igual, principalmente no primeiro período, né, no ano passado, foi assim, muitas pessoas falam assim, gente, eu vou trancar, eu vou desistir, porque não está dando. Eu, como representante de turma, eu via muito isso, né, o desejo de trancar, e assim, pelo menos na Unimontes, né, eles tiveram uma ideia muito inteligente de fazer, como a própria professora Mônica sempre menciona, né, o ano mestre, que foi utilizar o ano inteiro para a gente fazer um único período, porque, querendo ou não, foi difícil, foi um período de adaptação. Então, foi necessário esse tempo, né? Então, foi bem mais tranquilo, mais devagar, respeitando, né, os nossos limites, para a gente realmente se sentir estimulados também e conseguir continuar. Mas, ao mesmo tempo, também, isso também foi um baque quando a gente já chegou nesse ano, que o primeiro semestre passou super rápido, né? 4, 5 meses, e essa questão é uma sobrecarga também muito grande, né? Igual a maioria de nós trabalhamos, estudamos, e querendo ou não, nós também precisamos e queremos ter um momento de lazer, então, querendo ou não, tudo isso gera uma sobrecarga na gente. Professora Vera, então a gente pode dizer que a falta de diálogo, inseguranças e ansiedade surgiram como pontos de impacto na saúde mental? Não sei se a falta de diálogo, eu diria assim, que esse cenário que se montou pela pandemia, né, ele teve ressonâncias psíquicas muito variadas, de acordo com cada um. Então, eu estava até vendo aqui, outro dia eu tomei ciência de uma pesquisa mundial que foi feita, né, por uma empresa, ela é uma empresa de tecnologia educacional norte-americana, ela acabou de ser divulgada. E ela veio falar sobre o impacto da pandemia no mundo,
entre os universitários. E aí, eles até colocam assim, que foram ouvidos 16,8 mil estudantes de 18 a 21 anos em 21 países. No Brasil, 87% afirmam que houve um aumento do estresse e da ansiedade. Eu acho que está ligado a todas essas condições particulares que cada um vai ter que se haver, né? Jefferson fala dessa questão da família, o Jefferson veio falar também dos planos que já estavam engatilhados num término de curso, né? E, de repente, a pandemia muda, nós nem sabemos como que... O que dizem alguns especialistas que eu também andei estudando, é que, assim, o mundo que nós conhecíamos até há 1 ano e meio atrás não é mais o mesmo, não será mais o mesmo daqui para frente, né? Então, nós temos, assim, mudanças radicais ocorrendo nos campos econômicos, profissionais, com impactos muito grandes, né? Então, a universidade, ela tem que ficar muito sensível para perceber isso, para estar, de uma forma, acolhendo essas mudanças e ajudando os alunos, como ele falou. E agora? Os planos que eu tinha feito, como eles serão, né? E Ítalo, que entra agora no curso, né? E se vê assim com uma metodologia nova, às vezes a gente tem também uma sobrecarga de trabalhos, alguns alunos me falam de uma sobrecarga de trabalho muito grande que eles recebem dos professores e que eles não sabem como que eles... se eles fazem esse primeiro ou aquele e se resolvem, né? Então, assim, eu penso que são adequações que a universidade vai precisar fazendo com o tempo, né? Na atenção ao estudante. E que são geradoras de sofrimentos psíquicos, de estresse, de ansiedade. Ok. Ana, o que você tem a nos dizer, Ana? Então, eu tenho algumas questões em relação a isso. E, primeiro, a questão dessa nova modalidade de ensino, questão da adaptação, porque eu venho toda de uma vida acadêmica no ensino presencial. Então, para mim, isso foi meio que um choque mesmo, essa modalidade de ensino. Eu sei que não é só para mim, também para os professores que não estavam habituados, né, com essa modalidade. E uma coisa que acontece comigo e com muitos colegas, né, que eu ouço os relatos, é a questão da distração aqui em casa. Você está assistindo a videoaula, acontece algum barulho, alguma coisa, você fica curioso para poder olhar, é um celular que chega uma notificação, você quer olhar, você acaba distraindo. Então, na modalidade presencial, ocorre bem menos do que nessa modalidade remota, nesse ensino remoto. E não só essa questão desse choque, né, desse ensino remoto, também veio a questão da pandemia. No meu trabalho, por exemplo, demitiram várias pessoas. Então, acabei que eu peguei funções de outras pessoas, então eu estou sobrecarregado ali no meu trabalho. Então, eu, como tenho uma função de gerente, então a pressão lá para mim é muito grande. Aí vem essa pressão do trabalho, a pressão da faculdade, que é o trabalhos excessivos, né? Às vezes acontece. Cada professor, toda aula, passa um exercício. Então, eu não tenho mais um lazer no final de semana, por exemplo. Eu não posso fazer, não tenho uma distração. Eu tenho que fazer trabalho da faculdade. Então, toda essa pressão no trabalho, na faculdade, essa semana mesmo, eu tive uma crise de ansiedade por conta disso, de acumular essas coisas. E eu também fico assistindo essas notícias da pandemia, eu fico muito triste. Então, tudo isso, né, afeta a saúde mental da gente. Isso do lazer, Ana, é interessante, porque essa questão da distração também. Eu gosto muito de jogar, né, no computador. E a gente faz aula no computador. Então, para a gente se distrair, realmente é só abrir uma aba no navegador, né, que a gente está na rede social ou no outro vídeo. Então, a gente tem que ficar bem atento a esses quesitos para não tirar o foco.
né, dos estudos. Isso do lazer, de sair de casa, né, da gente ter uma válvula de escape, com os amigos que a gente se encontrava anteriormente, né, final de semana, até mesmo na faculdade, que a gente fazia rodas de conversa para conversar, para desabafar. Então, acabou que a pandemia, ela atrapalhou isso tudo, né? Então, nós não temos mais isso há um bom tempo, pelo menos presencialmente. Então, acaba deixando a gente para baixo também, que a gente não tem essas válvulas de escape, essas diversões que a gente tinha antes, esses encontros. Então, acaba atrapalhando tudo. Ouvindo... Então, agora desculpa. Ouvindo os acadêmicos falar, acho que trouxe algumas questões que elas são desafiantes no contexto geral de nossas vidas, né? Assim, o que ocorreu nesse período agora acabou se potencializando aquilo que, de certa forma, já era alguns problemas que nós enfrentamos, né? E aí, ouvindo quando a Ana dizia, eu fiquei lembrando assim, da questão de, até mencionando aqui com a contabilidade, nós trabalhamos muito a contabilidade aqui do equilíbrio das contas, da relação do débito e o crédito, né? E aí, fazendo essa analogia com o que nós atuamos, de fato, aqui na contabilidade, essas questões que foram apontadas, Jefferson, quando você fala, eu preciso de uma válvula de escape, preciso de fazer algo, né, fora da minha rotina para que me dê um pouco mais de equilíbrio. Está muito ligado a essa questão, assim, do que eu faço e daquilo que onde que eu estou centrando ali as minhas coisas. É aquela relação, assim, de que eu faço algo e quando eu faço algo, eu me sinto... como se eu fosse credora daquilo que eu estou fazendo, né? E aí eu preciso buscar esse equilíbrio, né, das minhas, digamos assim, das minhas contas aqui, entre aspas, e das minhas contas de vida, das minhas relações, no sentido de que, né, nós estamos nos preparando para lidar justamente com esses momentos, digamos que de estresse, com esses momentos de situações de trabalhar sob pressão, né? Cada vez mais nós estamos sentindo a pressão de lidar com questões adversas, com situações que estão fora do nosso contexto, né? Digamos que fora do nosso controle, né? Principalmente nós que somos aqui da área contábil, nós temos um pouco mais a necessidade de controle das ações, daquilo que nós fazemos, controle dos resultados, controle do produto que nós entregamos. Então, quando um professor passa um trabalho, eu tenho um produto a entregar, então nós temos que, exige, né, na verdade, nós, esse tempo, que nós precisamos buscar, né, um processo nosso mesmo interno de autoconhecimento, de nos organizarmos. É claro que não existe uma receita pronta para isso, né? Para isso que os profissionais também aí estão para nos auxiliar nesses pontos. Não deixar que isso, né, vire... eu falo que a autopercepção, né, ela é necessária, porque não deixar que isso vire um transtorno futuro, né, um problema mais grave futuro. Então, quando eu faço trago, né, isso para dentro essas questões para dentro da contabilidade, é justamente o pensar a contabilidade, que eu lido com questões, com processo decisório o tempo inteiro, lido com resultados, mas eu lido com pessoas humanas, né? Somos formados por seres humanos complexos, por seres que têm conflitos, que nós não conseguimos, muitas vezes, diferenciar o pessoal do profissional. Quem quiser exigir isso de nós, a professora Vera pode até falar um pouco mais para a gente sobre isso, né? Eu sou uma pessoa, então, hora eu vou estar tomando decisão, mas eu não deixei de ser uma pessoa aqui, humana, né, que lida com essas questões. Então, é importante ao trazer essas questões, que nós trabalhamos essa questão da observação, de compreender como um processo, né, de como que eu lido com os desafios, né, como que eu enfrento esses desafios ao longo da minha vida, ou como que eu conheço isso, né, e às vezes não é nem necessário algo muito, digamos que mais drástico, né? Talvez algo mais tranquilo, de observação, de talvez se perceber como que é o meu funcionamento, né? Enquanto estudante, enquanto pessoa, para me reorganizar dentro desse espaço.
Gostaria de complementar, professora Vera? Eu estava pensando assim, a questão dos processos da universidade, né, são atravessamentos muito complexos, nós não temos uma questão, né? O estudante, o aluno, ele tem as suas questões pessoais, a sua bagagem que ele traz ou não traz para aquela instituição, para aquele curso, né? A forma como a universidade se estrutura, a forma como os docentes também se estruturam e compreendem esse processo de ensino e aprendizagem, né? Então, nós temos uma gama de questões aí que estão agindo, né? Enquanto a professora Claudiana estava falando, né, eu fiquei, claro que aí dentro da minha área, né, que a gente, nós não nos pautamos apenas pelo aparente. Então, e também o sujeito, às vezes, ele tem um saber que ele mesmo desconhece ou não quer conhecer, né? Isso é muito próprio do ser humano, né? Então, por exemplo, às vezes, quando Jefferson fala assim, eu estou assistindo aquela aula e eu abro, por exemplo, né? Desculpa, Jefferson, não sei se você faz isso, mas, por exemplo, eu vou abrir ali uma aba de jogo para estar fazendo aquilo. É a mesma coisa que em sala de aula, quando todo mundo fica lá no cantinho com o celular vendo rede social, gente. É a mesma coisa que acontece, né? Na verdade, a questão, ela pode ter uma indagação maior, né? Por que eu estou precisando abrir essa aba de jogo agora, nesse momento? A aula não está sendo suficientemente importante para mim, porque, veja, o conteúdo está aí, sou eu que dou a importância ou não a determinado curso, a determinados professores, né? Então, veja, o que será que me fez perder esse desejo de estar com a minha vontade nesta aula? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês das matérias que vocês gostarem, que vocês gostam, vocês não vão abrir, outra, ou vai ouvir uma música durante, ou vai arranjar outras estratégias, porque existe um prazer muito grande, né, de estar ali naquele momento. Então, é necessário que a gente se indague, né, assim, o que está me fazendo me desvencilhar ou me desligar nesse momento, né? Não é tão simples assim, né? De cansaço. Por exemplo, eu não estou conseguindo ler. Ana, que apareceu uma tarde aqui, eu não consegui ler o nome da Ana. Ana fala, né, de uma sobrecarga que a maioria do povo brasileiro passa e que esses fatores econômicos e culturais, eles estão agora muito evidentes e colaborando para que a pandemia seja um momento mais potencializado do que ela já é. Ela está dizendo de uma pessoa que estuda e que trabalha. E que não é fácil carregar duas coisas assim, né? Com tantas responsabilidades, com tantos deveres. Então, nesse momento, não é fácil, eu diria assim, são heróis, sabe, Ana? Vocês são heróis de vocês darem conta de tudo isso, né? De tentarem dar conta.
e que aí eu, como escuto os alunos da universidade, eu digo, a universidade, os docentes precisam fazer essa escuta. Tem algo aí que a gente talvez possa ajudar. Professora Vera, na sua fala, eu fiquei aqui sentindo a necessidade de falar até ser um depoimento, né? Essa escuta, né, e essa nossa... Às vezes nós queremos lidar, às vezes até como professor, como estudante também, lidar com os nossos problemas, às vezes só, né? Às vezes passando por situações que demanda de um auxílio de alguém que nos ajude, alguém, quando eu falo um profissional, que nos ajude a perceber isso que talvez até está evidente, né? Como eu faço terapias, eu tenho tranquilidade de dizer isso, às vezes a gente tem muito receio, nós enfrentamos ainda muito resistências, né? Quando nós falamos assim, saúde mental, ainda é um assunto que em 2021, em plena pandemia, em um cenário de contexto social, político, econômico e todo adverso, mas enfrentamos a resistência ainda de dizer eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me auxilie. E talvez esse profissional que vai nos auxiliar, e na sua fala eu senti contemplada nesse aspecto, é que esse profissional ele vai nos ajudar a perceber, né, algo que talvez enquanto... como nós estamos envolvidos, né, dentro do problema ou dentro do contexto, nós não enxergamos, né, nós não percebemos, é nosso, e a gente acaba não percebendo isso. Então, assim, é muito importante, né, que nós tenhamos essa percepção de atenção conosco mesmo nesse sentido, né, enquanto a universidade tem o programa que a professora trabalha, tem o Departamento de Educação também tem um programa para estudantes também. Então, assim, tem alguns programas que facilitam isso para o acadêmico, e nós precisamos buscar, né, o que está ao nosso alcance. Às vezes nós percebemos como algo distante e às vezes desconhecemos algo que está próximo e que nenhuma conversa ali com a professora Vera vai nos chamar a atenção para algo que nós não percebemos, que estava presente ali e nós não havíamos percebido. Professora, mas olha, não só, é claro que meu programa, o programa Acolher, ele vem no sentido de fazer uma escuta desse sofrimento psíquico mesmo. E para quê? Para que cada sujeito arranje uma saída, né, nesse contexto. A gente diria assim, uma saída para os seus conflitos, né? Porque não é o outro que vai fazer isso pela gente. Mas eu penso, professora, que assim, na universidade existem espaços que podem ajudar todos também, não só o programa Acolher, né? Mas assim, por exemplo, colher as necessidades dos alunos, o que vocês têm um programa de extensão que me parece muito bacana, né? E que é o momento aí de ter experiências, reunir forças, renovar ideias. Então, eu penso que essa somatória de coisas é que vai acolher o nosso aluno e ajudá-lo, né? Ouvir, como é que, por exemplo, ouvir os alunos, os docentes, não precisam todos ser psicólogos, não, gente. É só ouvir e dizer assim, bom, quais são as dificuldades que vocês estão passando? Porque tem a parte do aluno, mas tem a outra parte institucional que é possível também amenizar, vamos dizer assim, não? Sim, eu até vou compartilhar dentro do curso de contábeis, professora, eu tive algumas experiências, né, não só do curso de contábeis, dentro do curso de gestão também, até compartilhei quando nós estávamos discutindo antes, preparando, né, algumas situações que evidenciam justamente esse papel nosso também, enquanto docente, e enquanto colegas também, né, eu comentava com os acadêmicos, é importante, enquanto colegas, também oferecer esse apoio. Quando eu falo
da ajuda profissional, já no aspecto mais avançado, né? Digamos que eu às vezes eu não tenho conhecimento de que tem esses programas que pode me oferecer ali um acompanhamento. Mas, enquanto docente, né, eu já tive duas situações, uma foi, inclusive, até antes da pandemia, quando eu falo que potencializa, né, porque, assim, alguns problemas nós já vivíamos antes disso, né, nós tínhamos tinha uma situação, por exemplo, de uma acadêmica que eu tive, já tem algum tempo, né, ela tinha uma dificuldade estava enfrentando problemas para desistir do curso, né, queria desistir do curso, passou no momento na minha sala, falou assim, professora, eu vou desistir, não gosto desse curso, não é isso que eu quero, e ali no momento de conversa, né, eu não tinha muito tempo aquele dia, mas conversei alguns aspectos com ela, relacionando justamente se as escolhas não estavam relacionadas a outros problemas, que às vezes não é que eu não gosto do curso, ou não é porque eu me frustrei com algum outro aspecto, né? E nessa conversa, como eu tinha pouco tempo, falei para ela assim, não desista do curso sem conversar, sem voltar aqui para conversar comigo. E aí foi interessante que na verdade, esse dia eu fui feliz, porque eu acabei abordando os pontos de que realmente ela queria, né, precisava naquele momento, que no dia seguinte, no corredor, ela só passou para mim e falou assim, professora, eu não preciso voltar na sua sala. Repensei e voltei, né, vou terminar o meu curso. Hoje ela já assumiu, ela continua na instituição que ela estava, né? Já assumiu outros cargos dentro da instituição e já está construindo a carreira dela. Porque às vezes a gente não, quando até fazendo um link aqui com a fala do Jefferson, né? Às vezes tem coisas na nossa vida que são planejadas, mas tem coisas que nem né? Acho que nem tudo aconteceu nesse plano todo sequencial, como às vezes nós fazemos, ou como às vezes nós sonhamos, quando ingressamos no curso superior, quando ingressamos em algum curso, né? Então, são situações que realmente exigem, né, de nós, professores, colegas. Recentemente, eu tive uma outra situação de uma turma, que já agora no período pandêmico, e aí nos assustou um pouco, que chegou a nós, quanto colegiado, não foi do curso de contábeis, quase metade da turma, era uma turma pequena, mas quase metade da turma faltando poucos meses para terminar o curso, querendo desistir do curso, querendo trancar o curso, querendo mudar de curso, né, fazer transferência. E aí, às vezes, assim, nós não vamos interferir no processo de escolha, né, porque cada um ele tem o direito de escolha e de conhecimento, mas enquanto professores, enquanto docente, é nosso papel, e mais do que docente, enquanto profissional, que já tem aí uma trajetória, né, de longos anos aí de atividade, é nosso papel uma conversa, né, para poder, talvez, levar ali, ó, a compreensão, né, de que, ou a discussão dos pontos que talvez esteja fomentando algo que não é exatamente porque eu não quero mais o curso, não é exatamente porque eu não identifico mais com esse curso, né? São outras questões, e aí o cuidado com as outras questões é porque elas se potencializam, né? Nós vivemos isso aí atual, de quando determinada notícia, determinada forma que você conversa com uma pessoa, conversa com outra pessoa, dependendo da forma como as falas são feitas, elas se potencializam, ou para um lado mais, digamos que positivo, né? Sem querer dar o julgamento de certo e errado, mas assim, do lado mais positivo, de um lado de um crescimento, né, profissional, ou de um outro lado também mais pessimista, talvez, ou mais negativo. Então, mas são conversas que às vezes são necessárias, então é importante, e aí é um fator que aí eu já trago uma outra questão, né, que é a aula, e que angustia, às vezes, nós, professores, quando você não tem ali o feedback, porque quando estava no presencial, às vezes você conversava ali, o aluno tinha mais liberdade de chegar, conversar, sair nos corredores. E na aula do teletrabalho, às vezes nós conversamos, né, tem algumas turmas ou alguns acadêmicos que puxam um pouco mais, ficam ali, estendem um pouco mais de tempo, mas nem sempre o trabalho é ligar a câmera, né? Liguei a câmera, fiquei um pouco, estou assistindo a aula ali, terminou, desliguei a câmera. Então, são essas questões também que trazem aí dentro dessa nossa realidade. Mas isso não
não nos tira, né, para além do ser professor, para além do ser profissional, do ser acadêmico, né, essa responsabilidade, que eu acho que isso, algumas pessoas até colocaram aqui no chat, né, alguns professores, a professora Eliana, acho que esse momento pandêmico, ele nos fez refletir, e nos fez refletir exatamente o nosso papel, né, para além da nossa profissão, ou para além daquilo que nós, do status, ou do cargo que ocupamos, né, nós como seres humanos mesmo, como colegas, como acadêmicos, mas num sentido mais amplo aí. Ô, professora, só para comentar... Desculpa. Eu quero aproveitar, o gancho da professora. Pode ir, Help. Não. Eu quero aproveitar o gancho da professora Claudiana, porque eu tenho 2 exemplos assim, maravilhosos em que a gente pode trazer o aluno para as atividades, né? Porque a gente tem que ter esse papel de incentivar, né? De encantar o aluno para que ele participe das ações, né? Do curso. Então, eu tenho 2 exemplos rápidos aqui que eu vou relatar aqui, que não pode deixar de ser evidenciados, porque eles foram marcantes nesse primeiro semestre de 2021, né? O primeiro está relacionado à extensão universitária, né? Em que o NASC, né, como a professora Vera já percebeu, o NASC pulsa mesmo, professor, é um programa incrível. E dentre os projetos tem o Práticas Sociais, que atualmente eu coordeno juntamente com a participação do professor Israel, e a gente lançou a ação, a Gincana Social. E nessa Gincana Social, gente, foi um momento assim magnífico, em que teve um envolvimento de quase todas as turmas. Eu digo quase, porque somente uma não participou. Então, teve um envolvimento muito grande dos alunos. Então, assim, a gente percebeu que, além da gente colaborar com as instituições, né, que houve doações de cestas básicas, de roupas, de agasalhos e tudo mais, teve essa interação entre os alunos. Foi muito lindo. Então, a professora Mônica Feitosa, que é uma apaixonada da extensão, ficava me mandando mensagem: professora, eles estão encantados. Eles falaram que a gincana acendeu uma luz neles, trouxe perspectiva. Então, assim, os alunos que chegaram em 2020, 2021, que não tiveram contato com ninguém, tiveram essa oportunidade, ainda que virtual, de estarem fazendo esse contato, né? E alguns tiveram a possibilidade até de um encontro também presencial rápido, com os protocolos, é lógico, né? Mas foi, assim, um exemplo da extensão viva e atuante, né? Em que proporcionou ao acadêmico essa interação nesse momento de dúvidas e incertezas. Então, esse, assim, foi bastante interessante. E o outro foi também numa disciplina que eu ministro, que geralmente eu trabalho com a metodologia de diálogos, né? São 3 diálogos que os alunos organizam, eles mesmos convidam os profissionais e tudo. Aí teve uma aluna minha que mandou uma mensagem sobre nota, eu falei assim: tá, pode deixar que eu vou regularizar a sua nota. Aí ela falou assim, eu falei assim: bacana, viu? Gostei muito do seu relato em relação ao diálogo que vocês organizaram. Aí ela respondeu assim, professora, foi mais do que você possa imaginar. Olha essa conversa. Eu vou pedir licença para vocês, uma conversa rápida, mas que eu achei muito interessante. Tem sido difícil continuar nesse curso. Tenho tido muitas dificuldades e já pensei em trancar várias vezes. Essa semana mesmo falei com a minha família sobre o assunto, mas eles falaram de uma forma tão linda sobre a contabilidade que me deixou na dúvida se realmente tenho que trancar. Foi lindo. Acredito que da mesma forma que parece que reacendeu uma luz dentro de mim, isso deve ter acontecido com outras pessoas. E parabéns a todos, que sem esforço de cada um, o diálogo não teria acontecido. Com certeza, amiga, a forma que falaram sobre a contabilidade foi apaixonante. Lembre-se, haverá muitos obstáculos durante o curso. Todo mundo passa por isso, mas vamos conseguir, com certeza. Não resista. Ô, gracinha, gente, até me emociono. Isso aconteceu comigo também. Mas, graças a Deus, essas exposições nos ajudam demais. Saiba que estaremos sempre juntas por aqui. Então, o que eu quero dizer, assim, que o diálogo, né, que o propósito era o conhecimento, aquela questão toda, ele trouxe esse depoimento aqui, que eu fiquei muito emocionada quando eu recebi, né, essa conversa, assim. Então,
concordo com a professora, né? Vera, quando ela fala que, né, que a gente não precisa, quer dizer, ela não falou dessa maneira. A gente não precisa de metodologias mirabolantes, basta a gente ter. Jefferson quer falar, né, Jefferson? Não sei. Quando a professora Claudiana relatou... Era sobre isso mesmo, eu ia reforçar esse evento que teve, né, feito pela extensão do projeto NASC, que realmente acendeu essa luz nos acadêmicos, né? Eu vi acadêmicos que estavam totalmente desmotivados com as aulas, que estavam engajados de uma maneira surreal com a arrecadação de alimentos, de agasalhos. Então, foi um momento, depois de muito tempo, né, muito período sem contato, que a gente pôde, com todos os cuidados, obviamente, que a gente pôde ter uma conversa, sabe? Um encontro para entregar os produtos. Foi realmente muito bom, acendeu essa chama na gente de fazer, de motivação, né? Isso é extremamente importante nesse período que a gente está vivendo, né? Jefferson, sabe o que você me lembra? Você me lembra, assim, que a universidade, o aparato, o dispositivo educacional, ele às vezes, ele foca tanto na meta dele, que é ensinar, que o sujeito que aprende, ele se apaga. Então, é por isso que você diz que quando tem um tipo de atividade dessa, que as pessoas ficam encantadas, né? E querem fazer, porque é o lugar do sujeito humano aparecer. Não é só de um aluno que aprende, que tem que tirar boas notas para passar, mas é alguém que pode contribuir, alguém que pode crescer, alguém que pode trocar experiências dentro da universidade. Esses espaços da universidade são eles que a gente nunca vai poder abrir mão, por isso que eu tenho um pouco de medo desse lugar do digital. Porque como que a gente faz esse aparecimento do sujeito, mantém o sujeito, né, para além do sujeito que aprende, né, apenas no digital, né? Isso é uma preocupação muito antiga já, de muitos teóricos já, né? Porque a gente se humaniza como? Com o outro, no contato com o outro, através do discurso, dessa fala, como o outro me percebe, como eu percebo o outro, e é nisso que eu me humanizo, né? Então, assim, eu vi uma pesquisa de que, principalmente alunos da rede particular, eles queriam que, quanto mais tivessem aulas online, eles achariam melhor. Eu fico muito preocupada com isso, sabe? Nesse sentido que você fala. E por causa desse lugar de crescimento do ser humano, porque não existe aluno sem ele ser um ser humano. Não existe docente da mesma forma sem ser um ser humano, né? Um ser humano que eu digo nessa completude que eu falo, né? E uma coisa que eu queria enfocar, se vocês me permitem, é a questão de que nós temos na universidade um público muito jovem. As pesquisas mostram, há anos já, acho que há uns 4 ou 5 anos, nós temos um público que vai dos 18 até os 24 anos de idade. A maior parte, vamos dizer assim. E essa parte, nós diremos assim, que é uma parte, são jovens que ainda estão em processo de formação, processo de amadurecimento, onde muita coisa na vida ainda, vamos dizer assim, está sendo vivenciada a caminho de uma vida adulta, né?
E eu acho que, por exemplo, a universidade, ela esquece um pouco isso. Ela se prende como se fossem pessoas maduras e prontas, né? E, na verdade, nós ainda, esses jovens estão em processo, e a universidade contribui para esse crescimento, ou não, né? Então, e essa fase é uma fase muito particular, tanto é que, por exemplo, quando os alunos vêm para serem ouvidos no programa Acolher, né? Tudo que vocês podem imaginar é trazido. São as questões familiares, são as questões amorosas, questões sexuais, as questões de ensino-aprendizagem, né? Ou seja, tudo que é possível conceber no universo humano, esses jovens trazem, porque eles ainda estão vivendo um momento de amadurecimento, e que isso traz sofrimento, traz angústia para eles, né? E que pode aparecer em forma de sintomas. Quais são os sintomas que eles apresentam? Então, eles vão falar assim, que já vêm até às vezes com diagnóstico, né? Estão com transtornos, com fobias, com crises de ansiedade, de pânico, que nada mais não, né? Sério, é uma crise de ansiedade exacerbada, né? Então, vejam, uma angústia exacerbada, e aí nós podemos ter até casos com uma psicopatologia mais grave, que a gente precisa fazer encaminhamentos. Então, os professores não dão conta também dessa escuta nesse sentido, mas a gente precisa, sim, estar atento e estar fazendo uma escuta e uma acolhida disso, né? Dessa população tão jovem que nós temos na universidade. Professoras, vocês falando, né, professora Vera falando aí dessa escuta, e também associando também a questão do próprio práticas, né, sociais que a gente atendeu, né, o público externo, que praticamente a extensão é isso, né, essa ligação do ambiente interno da universidade com o ambiente externo. Então, isso é muito importante. E a questão de que praticamente também o meio externo influencia também muito na nossa saúde mental. Porque, assim, querendo ou não, a gente não está aqui no sistema remoto por opção, porque a gente acha melhor. É porque a gente está numa pandemia, né? Onde pessoas lá fora estão morrendo, estão perdendo suas vidas diariamente, né? A gente acompanha, acredito que Ítalo, você congelou. Esse contato externo, isso é muito importante para ter essa ligação, né? Congelou de novo. Alguns conseguiram se reencontrar, então isso foi muito bacana, foi muito interessante, porque, querendo ou não, a gente não consegue ver como a professora Claudiana também mencionou anteriormente, fica praticamente a câmera, né, sempre desligada, então a gente não consegue ver a expressão, o semblante da pessoa, como ele está, e muitas vezes no próprio ambiente familiar está todo mundo vivendo aquele momento de luto, como ter essa troca. Então, daí também tem a importância de ter um acompanhamento profissional, né, no projeto institucional. Então, é muito importante, porque essas questões, né, igual, no momento de pandemia, tudo agrava, né, quanto o ambiente interno, quanto o ambiente externo, então, tudo influencia bastante. E aí mesmo só ressaltar a importância também da extensão, né, nessa ligação do ambiente interno, acadêmico, com o ambiente externo, o quanto isso favorece até mesmo a nossa saúde mental também.
Ítalo, quando você fala, eu me lembrei de outra questão, aqui até acompanhando aqui o chat, a professora Eliana colocou aqui um comentário, e que aí me chamou a atenção também de abordar essa questão. Nós focamos muito no papel, digamos, institucional, né, da universidade, e o papel da formação também, enquanto profissionais, temos que estar nos cuidando quanto a isso, né, mas tem vários, né, nós somos formados de corpo, alma e espírito, né? Nós somos formados pelo nosso físico, pelo nosso emocional, pelas nossas, o mental, né? Todos esses aspectos. E nós precisamos cuidar também da nossa espiritualidade, né? Que a professora Eliana citou aqui no chat, eu achei importante comentar, né? E espiritualidade aqui, não estou fazendo menção a diferente de religiosidade ou de religião, né? É importante que eu tenho que buscar algo que me possibilite essa conexão comigo, né? E que possibilite essa compreensão também de como eu me faz sentir bem, né? Um envolvimento que aí vem a questão do meu contato com o meu eu ou com o meu eu superior, que aí vai da fé de cada um, né? Com o meu contato com Deus, meu contato com Jesus, de acordo com a sua fé, mas esse cuidado também com a espiritualidade, com o momento de meditação, com o momento de reflexão, de introspecção com você, vai te ajudar também, vai nos ajudar, né, também a lidar com todas essas questões. Então, assim, nós temos que não há digamos que uma receita pronta para lidarmos com a saúde mental. Se observarmos nesses últimos tempos, vamos encontrar aí diversas lives, diversas pesquisas, diversos estudos sendo divulgados nesse campo, e nós precisamos buscar meios que nos auxiliem, né? E aí é importante cada um compreender, né, como eu estou nesses espaços, né, como eu me percebo, e em que eu busco, né, me fortalecer para quê? Para que eu consiga lidar com esse momento em todas essas adversidades, né? Então, assim, às vezes são coisas assim simples, né? Por exemplo, às vezes tem uma música que em dado momento da minha vida ela me fez bem, me ajudou a me conectar, a ter um momento ali de paz comigo, de perceber, ter minha autopercepção, e aquilo vai me ajudar a voltar para o centro, quando eu chamo eu, né? Quando eu faço, às vezes eu participo teve um comentário que até a Jéssica colocou no destaque agora há pouco, né? Quando eu participo, quando eu tenho algum engajamento social, participo de algum movimento, de igreja, de alguma coisa, seja na minha religião, seja numa associação de bairro, seja num grupo de jovens, mas, assim, alguns contatos, eles, ainda que por meios virtuais, é importante que a gente mantenha para poder não causar esse distanciamento, não vire isolamento, né? Porque senão eu acabo ficando aqui no meu ambiente e não cuido de todo esse espaço, ou de todo esse eu que envolve diversos fatores, né? A professora já citou na sua fala, e a questão das relações. Eu não vou me desenvolver de forma isolada, né? Eu vou ter relações interpessoais, vou estar relacionando com outras pessoas o tempo inteiro, né? Então, acho que é um aspecto que eu queria destacar também nesse sentido. Claudiana, você comentou sobre a meditação, e é uma coisa que eu venho fazendo, porque a gente está o tempo todo conectado. No trabalho, a gente está com o computador o tempo todo, chega para assistir a aula, né? Então, a gente precisa de um momento para se desconectar. Então, a meditação é uma forma que eu encontrei de melhorar essa questão, porque eu estava ficando muito estressada, muito ansiosa, nervosa, então eu percebi que isso veio melhorando essa questão também, de tirar um tempo e desligar totalmente. Eu faço das suas as minhas palavras, Ana. Fiz a mesma coisa, viu? Recentemente eu coordenei uma ação interdisciplinar lá no programa de pós-graduação em ciência da saúde, e o tema foi justamente saúde mental, né? Então, lá no canal, disponibilizamos vários vídeos, que entra a questões
às vezes nós não somos disciplinados, ou não criamos a disciplina de fazer todas as sugestões que estão aí disponíveis, né? Mas tivemos ações lá voltadas para a questão do cuidado, da espiritualidade, do cuidado do emocional. Tivemos lá várias dicas, né, do professor Duda, que é até nosso pró-reitor de extensão, com atividades físicas, com atividades, assim, rápidas. Lá o foco era para os profissionais de saúde, né? No entanto, são dicas e são questões, são pontos, né, e atividades que nos auxiliam nesse cuidado com a saúde mental. Então, assim, atividades físicas, algo que vamos criando. E o que é importante, gente? É compartilhar o que nós fazemos, né? Porque se enquanto colegas, se enquanto professores, né, nós compartilhamos algo que nós fazemos, isso vai, um acaba ajudando o outro. Talvez não tínhamos pensado nisso antes, né? Estou fazendo uma atividade, estou assistindo uma aula de dança online, estou fazendo a aula em casa, combino com alguém, um outro professor, um outro colega, que está fazendo também na casa de conversa sobre aquilo ali. Então, nós vamos criando os nossos mecanismos, né, de nos cuidar e de ajudar também a cuidar do outro. Porque quando às vezes, quando o professor, eu pergunto assim, quando o aluno começa a ficar distante, ou como nós estamos em teletrabalho, e tratamento excepcional, nós não temos a obrigatoriedade de, até por falta de acesso a equipamentos, às vezes, de estar todos presentes no mesmo momento. Mas quando um acadêmico, por exemplo, começa a assumir muito, né, começa a não comparecer muito às aulas, a pergunta que eu faço para a turma é: verifique, entre em contato, dê um feedback da situação. Porque esse contato que vocês fazem lá por telefone ou pelo WhatsApp é o que auxiliam também um ao outro, né? E nós também, enquanto professores, acabamos fazendo isso. Então, assim, esse compartilhar, o que eu faço, né? Como que eu lido com esse momento de distanciamento? Como que eu lido com o meu isolamento social? Como que eu lido com as minhas tristezas aqui, com as minhas... as minhas, bastante aspas aqui, né, as minhas depressões, os meus sentimentos, com quem que eu compartilho isso, né? Então, é importante que isso seja, que um acaba ajudando o outro nesse sentido. Pessoal, o papo está tão bom, o papo não, a conversa, né? A nossa conversa está deliciosa, mas o tempo urge. Nós estamos ali com 13 minutos, então nós vamos caminhar, né, para as considerações finais das professoras, né? E se os alunos também ainda quiserem colocar alguma coisa, mas vocês viram aí, né? O tempo é curtinho, e depois a professora Vera ainda vai falar um pouquinho do projeto Acolher, tá? Então nós vamos ter que ser bem expertos aqui para a gente atingir o tempo necessário. Então, está faltando 10 minutos, a gente faz... A professora Vera, você quer falar do projeto primeiro, professora, e depois a gente... Eu gostaria mesmo. Eu até finalizo falando do projeto. Só um minutinho, gente, espera aqui. Tá, pode ficar tranquila, gente. Tá? Então, eu quero aproveitar e saudar... Quando nós... alguém pode passar o slide final? Isso. Que eu não consegui... Bem, enquanto isso, vamos falando. Já há uns 4 anos, mais ou menos, desde 2017, né, é que por todas essas questões que agora foram agravadas, ou elas foram, vamos dizer assim, ou elas foram desencadeadas pela questão da pandemia, né? Mas dessa escuta que a gente vinha tendo de docentes, coordenadores, chefes, que não sabiam o que fazer exatamente, né, quando nós estávamos numa situação, assim, às vezes até delicada com relação à saúde mental do estudante.
Então, nós criamos, primeiro foi um projeto, depois um programa. O que esse programa, o programa Acolher, então, né, ele começou no Centro de Ciências Biológicas, porque eu sou do Departamento de Saúde Mental. E ele começa lá, nós tínhamos a modalidade presencial, qual era, assim, ele se faz como? Ele se faz através de um dispositivo de escuta a esse sofrimento do acadêmico, que muitas vezes só a troca com o colega ou com o outro não é suficiente para que eu possa compreender, né, o que de mim está ali naquele processo, né, para que a gente não possa, por exemplo, muitas vezes a gente fica culpando só o outro por determinadas questões e que, de alguma forma, nós estamos implicados nessas escolhas. Então, nós precisamos entender isso, porque e para o ser humano é muito difícil ouvir determinadas coisas que muitas vezes ele não quer. Então, o programa Acolher, né, que ele foi criado, então, pode passar. Ele foi criado lá no CCBS, o que era um programa e virou era um projeto e virou programa como? Eu queria mostrar aqui para vocês que, como não é novo, né, essas questões, quando eu disse que elas foram agravadas ou desencadeadas, é porque esses processos eles já existiam. Olha, essa pesquisa mostra em 2017, no Brasil, foram ouvidos estudantes universitários. E vocês podem ver, e perguntaram, o que é que vocês sentem, né, sobre isso? Então, vocês olham como ele tem uma série de quadros aqui que precisam de atenção e cuidado. Se o aluno ele entra na universidade, essa parte precisa ser acolhida, né? Então, olha, quadros de ansiedade, de desânimo, insônia, desamparo, solidão, então, etc. Né? Eu não vou ler porque a gente está com um tempo curto, mas mostrando a vocês que esses quadros, eles já existiam também nos acadêmicos também, por outras questões pessoais. Pode passar. Então, o que é o sofrimento psíquico que a gente fala, né? É um mal-estar singular do sujeito. Ele pode ter, por exemplo, uma porção de estudantes podem estar sofrendo de ansiedade, mas a ansiedade é particular de cada um, gente. Não existe uma ansiedade igual para todo mundo. Então, e isso aparece como? Na forma de uma queixa, que muitas vezes o estudante mesmo não entende, né? Fala, olha, não consigo manter minha atenção, estou com dificuldade de dormir, eu estou com dores de estômago, né? São formas desse mal-estar, desse sofrimento aparecer. E esse sofrimento, ele tem variações muito particulares, né? Então, por exemplo, depende de como foi a história de cada sujeito na vida, né? Essa subjetividade do indivíduo, ela foi criada numa história dele, né? Então, isso faz com que varie de intensidade e de forma. Podem ter formas brandas, passageiras, e podem ser formas mais, eu diria assim, mais graves, que merecem uma atenção maior, mais específica, né? Então, quando eu digo aqui, como é que elas são, como que os estudantes relatam? Eles relatam, falam assim, olha, estou com ansiedade, com angústia, com tristeza, com medo, com pânico, eu tenho, e aparece também as repercussões emocionais desse sentimento, as repercussões corporais desse sentimento, né? Que são, eu estou com taquicardia, estou com dificuldade de comer, de dormir, de relaxar, entre outros tantos. Então, isso demonstra um sofrimento psíquico aí.
Então, o programa Acolher, ele vem, eu não vou, eu acho que não tenho tempo de ler isso agora aqui, né? A gente está com um tempo bem curto, né, gente? Porque são aqueles temas que eu disse que vêm trazendo sofrimento, que às vezes eles repercutem na aprendizagem. O aluno não consegue ter atenção, ele está num estado ansioso, mas a causa mesmo é uma outra causa de que ele não está se dando conta. Então, é esse o nosso lugar de ajudá-lo a se dar conta desses lugares aí, né? Pode passar, eu não posso, porque agora senão eu tomo todo o tempo. Então, assim, o programa Acolher, né, ele vai fazer o quê? Ele vai ser um espaço através... vai ser um espaço de escuta, nós temos plantões, os estudantes mandam um e-mail para programa.acolher@unimontes.br, dizendo que são de que curso, qual o seu telefone, e aí nós seria com psicólogos residentes da residência da família do HU. Atualmente são mais 4 psicólogos, e então os alunos são direcionados para esses psicólogos, porque e às vezes nós temos agora atualmente até uma fila de espera, gente, porque realmente é uma coisa maior, né? Isso. E, então, assim, nós temos uma marcação e nós atendemos agora online, porque se antes era presencial, a própria condição da pandemia nos fez estar online. Então, nós atendemos por Meeting, por WhatsApp, pelo que for possível, a gente atende, até por uma escuta do celular mesmo, né? E nós temos uma parceria com a residência de psiquiatria também, que alguns casos que precisam de um acompanhamento mais médico-psiquiátrico, né, eles são encaminhados para lá. Então, esse é o programa Acolher da universidade. Muito obrigada, professora. Excelente programa, né? Muito importante, fundamental, né? Para ajudar aí os acadêmicos. Professora Claudiana, você quer finalizar a sua fala? Quer falar alguma coisa, né? Professora Estamos com Socorro. um tempo bem curtinho, seria mesmo... Eu quero primeiramente só agradecer a oportunidade, né, de discutirmos esse assunto. Eu penso que, assim como foi colocado no chat, é um momento... É uma discussão que ela essa roda de conversa, né, ela precisa continuar, então esperamos que tenhamos outras oportunidades, que possamos abrir mais esse diálogo sobre esse tema, e dizer aos nossos acadêmicos, né, que nos acompanham, aos professores, que compartilhemos, né, as nossas experiências, nos cuidemos uns dos outros, cuidemos da nossa saúde física, mental, espiritual, para que a gente possa... sair desse período, né, melhores do que entramos. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa tarde, e desejo que todos nós tenhamos aí uma boa saúde mental para lidarmos aí com esse período final aí de pandemia, que esperamos, né, que acabe em breve, né? Que a gente possa voltar a se abraçar. Eu gostaria de agradecer, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria também, né, de agradecer, de estar participando, né, dessa roda de conversa. É muito gratificante a gente ver, né, o projeto que surgiu lá no Práticas Sociais, e assim, florescer hoje, está dando tudo certo, né, de estar acontecendo, de fato, essa roda de conversa. Então, isso é muito bom. Agradecer a professora Mônica
pelo convite, fazer parte da extensão. E é isso, agradecer aqui aos colegas, às professoras, Claudiana, Socorro, Vera, e aos colegas de curso. Muito obrigado. Jefferson e Ana, bem rapidinho. Querem falar? Agradecer a oportunidade que a professora Mônica nos deu, né, de estar aqui comentando sobre esse assunto tão importante, né, e ressaltar, né, que a universidade é muito além do que o ensino, né, temos que ter esse olhar em outras visões, né, vai muito além do ensino. Então, esses debates são sempre importantes, né, e é isso. Obrigado a todos pela atenção. Só agradecer mesmo o convite e dizer que foi muito importante, porque os depoimentos não só refletem o que a gente sente, mas o que a maioria dos nossos colegas estão sentindo também, né, nesse momento. Com certeza. Então, gente, muito obrigada a todos. Desculpa essa pressão final aqui, porque a gente está começando a aprender a lidar com esses eventos, né? Então, falaram, nossa, tem que encerrar na hora. Eu disse, meu Deus. Então, foi mais pela pressão, mas eu agradeço demais as professoras, né, os acadêmicos, pelas valiosas contribuições, reflexões, depoimentos, né? Pelo pessoal que nos acompanhou aí, que com certeza aqueceu o nosso diálogo, foi muito gostoso. Agradeço a nossa pró-reitora, Daiane, e a Flávia, né, que esteve aí nos prestigiando, a Flávia, coordenadora de extensão. Então, nosso muitíssimo obrigado, e nós vamos fazer o nosso encerramento com Rubem Alves, né? Então, já que nós chegamos no final, vamos encerrar. O que tem sentido? Beleza? Nostalgia, tristeza, cansaço, urgência, a curteza do tempo, um enorme desejo de passar uns tempos no mosteiro, longe de cartas, telefones, micros, viagens, e-mails, e curtindo a solidão e a ausência de obrigações. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e um beijo no coração. Obrigada.